Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço 657 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Estamos atingindo já 130 milhões de visualizações. Isso graças a vocês. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, indica um canal a um amigo, uma amiga. É muito fácil. Canal no YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, e é rigorosamente verdadeira, a página dos comentários. Além de estar inscrito, você pode ser apoiador do canal, membro apoiador do canal. Como é que você pode apoiar o canal? Tem duas formas que são sugeridas, e você escolhe qual delas. E isso é muito importante, porque você fortalece o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano e democrático. No Twitter pode me seguir pelo Villa Marco Villa, no Instagram pelo @Marco Antônio Villa Oficial e no TikTok através do Marco Antônio Villa Oficial. Bem, claro, como de hábito, passei todos os jornais, revistas, blogs, portais, passei pelo que eu considero mais relevante, os assuntos da Ucrânia, claro, da terrível guerra e tudo que nós estamos assistindo, né? E como foi previsto, ia aumentar cada vez mais a crise humanitária. Nós já falamos isso desde o terceiro, quarto dia do conflito, que alguns imaginavam que seria um processo muito mais rápido, ou que levaria só às regiões separatistas do Donbass, e não levaria a todo esse processo de uma guerra pelo sul, pelo leste, pelo norte, e essa aproximação de Kiev e a tragédia que pode ocorrer, né, da capital Kiev em chamas e tudo aquilo, né? O desespero humanitário, etc., cenas se destruindo toda a infraestrutura, toda a economia do país, mais de 2 milhões já de deslocados, refugiados, algo que não ocorreu na Europa em tão rápido, desde a Segunda Guerra Mundial, em tão curto espaço de tempo, e etc. Mas eu queria colocar uma questão brasileira que tem uma relação com isso, uma outra questão brasileira, não aquela que conversamos no nosso encontro anterior. E por quê? A questão de Carlos Bolsonaro causou estranheza a mim, a você, a nós, a torcida do Flamengo, que ele foi acompanhar o pai na visita à Rússia. Lembra que fizeram até piada de vereador federal, etc. Tal, né? O que ele lá foi fazer? Aí, importante, eu estou citando como fonte o site aqui da CNN Brasil, Carlos Bolsonaro disse que viagem à Rússia foi convite de parlamento do país. Documento apresentado pelo vereador à Câmara Municipal comunicando a viagem à Rússia foi encaminhado ao STF pelo Legislativo Carioca. Convite assinado por um dos negociadores de Putin na guerra. Portanto, não é qualquer um, parlamentar da Duma, para convidar um vereador. Não está explicado. Vamos ao texto, uma parte do texto ao menos. Em resposta ao STF, a Câmara Municipal informou que a viagem do vereador Carlos Bolsonaro à Rússia partiu do convite do parlamentar Leonidas Lustig, presidente do Comitê de Assuntos Internacionais da Assembleia da Federação Russa. O citado parlamentar, né, é aliado do presidente russo Vladimir Putin e hoje atua como um dos negociadores do cessar-fogo com a Ucrânia. A Câmara do Rio informou que sabia da viagem, etc. Tal. Aí vem o texto em russo, né, do convite feito pela Duma, e alguém da Duma é o parlamento, né, que é assessor do Putin e está negociando com a Ucrânia. Portanto, não é qualquer um, né? Aí diz o documento, que está datado de 11 de fevereiro, 3 dias antes da viagem, que começou em 14 de fevereiro. Estranhíssimo vice convite no dia 11. A viagem foi no dia 14. A invasão da Ucrânia no dia 24. Né? É estranho, você não faz um convite diplomático 3 dias antes. Né? Esse convite foi para legitimar uma situação de fato, ou melhor, para legalizar uma situação de fato. O encontro de Carlos Bolsonaro com criminosos russos,
com os hackers russos. É isso, um criminoso aqui encontrando com outros criminosos lá. Precisava ter uma cortina de fumaça. Esse parlamentar da quadrilha Putin, né, quadrilheiro, arruma um documento. É do parlamento que está fazendo convite a um vereador. Incrível, né? E esse convite, estou aqui citando aqui a CNN Brasil, o regimento da Câmara, tal, diz que não exige prévia autorização para a realização de viagens internacionais, que não configura emissão oficial gastos para casa, que não seria supostamente o caso em tela, né? E aí ele fez a viagem como é de conhecimento de todos. Esse Leonid Slutsky é um dos 11 negociadores de Vladimir Putin na guerra entre Rússia e Ucrânia e lidera a Comissão dos Assuntos Externos do Parlamento Russo. Ele esteve envolvido depois de uma polêmica de assédio sexual, etc., tal, mas que não é uma questão em tela, assim, que foca a nossa discussão que nós estamos tendo aqui. Estranhíssimo esse tipo de convite, né? Por que um parlamentar tão importante que faz parte da Orcrim, Vladimir Putin, que são lá os oligarcas, aquilo que é capitalismo mafioso, aquilo sim que é privataria, que foi feito nos anos 90 na Rússia, né, no grande assalto. Agora, a questão que se coloca, e isso é importantíssimo, esse convite ele foi viajar no dia 14 ou no dia 11. Muito estranho. Isso aqui é difícil da gente acreditar. Primeira coisa. Segundo, por que desse convite de um parlamentar da Câmara lá dos Deputados da Rússia, da Federação Russa, um vereador? Terceiro, né, o que esse vereador, que inclusive durante a viagem estava votando em matérias da Câmara Municipal, ou seja, outros estavam votando por ele, ou outro votando por ele. Isso é uma coisa absurda, porque já tem gente desconfiada no Rio, e eu sei, né, posso dizer isso com tranquilidade, de que o Carlos Bolsonaro, que nunca aparece quando era presencial, nessas votações aí virtuais, outros votam por ele. Alguém do gabinete, ele nem aparece e nem vota. Ou seja, ele é uma fraude. Esse cidadão, esse elemento, ele não é cidadão, ele é criminoso, é uma fraude. E ele foi à Rússia para quê? Vocês sabem que ele está sendo investigado pelo Tribunal Superior Eleitoral, né? Todas as investigações da ação de Carlos Bolsonaro, que é um criminoso. Meses atrás, no ano passado, nós comentamos aqui que havia uma boataria que ele seria preso. Por quê? Porque ele é criminoso. E por quê? Porque as investigações estão se aproximando de uma grande quadrilha do gabinete do ódio, do qual ele é o chefe, e ele está sempre em Brasília. Apesar de vereador, ele está em Brasília. Na compra de vacinas, que ele queria a comissão porque ele é ladrão, lembra-se que estava presente o Carlos Bolsonaro em reuniões do Palácio do Planalto. Isso foi dito na CPI da pandemia. Lá estava o criminoso. Sim, olhando, vendo tudo aquilo. E outras reuniões oficiais do Palácio do Planalto, ele está presente. O quadrilheiro, chefe do gabinete do ódio. Então, as investigações estão chegando nele, e o Bolsonaro sabe disso, que ele vai ser preso, porque é criminoso, sabe de todas as ações que foram feitas, né? E aí correu a história que ele seria preso e o Bolsonaro falou, podem tocar em todo mundo, menos no Carlos, que é o filho predileto dele. Então, pode prender todo mundo, menos o Carlos. Como se ele tivesse poder para tal. Ele, Bolsonaro, entenda-se. Então, a questão que se coloca é que ele tem de ser preso para o bem das nossas eleições, porque ele produziu durante 3 anos, foi o chefe organizador do gabinete do ódio que levou à morte mais de 650 mil brasileiros na pandemia. E ele produziu tudo aquilo, fake news, tudo isso, rapaz. Se ele é desequilibrado ou não, e ele tal, isso não nos interessa aqui. Eu quero ver ação concreta. E ele foi à Rússia para quê? Para discutir fertilizantes? Ou para ter uma reunião tete a tete com os criminosos da máfia russa, dos hackers russos? Para ter uma interferência direta no nosso processo eleitoral. Tete a tete, não é conversa por aqui que alguém pode gravar, fazer isso. Não. Ele queria ter conversa, por isso que ele foi para lá. Qual a razão de levar o vereador federal para lá? E aí eles tentam encobrir com esse convite do parlamento russo a um vereador.
Por qual razão? Trazer um idiota lá, levar esse idiota, esse desequilibrado, esse criminoso lá. Era para isso, para ele ter uma conversa tranquila com os hackers, montando o esquema que eles vão usar nas eleições. Não é só no 2 de outubro, é no processo eleitoral anterior. E o sonho deles é um ataque violento nos últimos dias do 2 de outubro ao sistema do TSE. E quem vai estar por trás? Carlos Bolsonaro. Com dinheiro de quem? Dinheiro da extrema-direita mundial. E que passa por Steve Bannon, nós já falamos nisso. E ele disse isso, esse Bannon, e com a extrema-direita europeia, e que tem presença no governo do carniceiro Vladimir Putin. E isso explica por que o Bolsonaro não se coloca frontalmente contra o Putin, fica tergiversando. Sanção não, isso aqui não, não sei o quê. Olha, ele defendeu a Amazônia. Olha, louco, defendeu a Amazônia, o Putin, em 2 votações da ONU. Nunca existiram essas votações. Isso é típico do gabinete do ódio, produz realidades inexistentes. E querem dizer que não teve votação nenhuma. Mas por que tudo isso? Porque o Bolsonaro não enfrenta o Putin por causa das eleições. Para o Bolsonaro, tem a questão de reproduzir o que foi feito nos Estados Unidos aqui, com a presença dos hackers russos. E do Putin. Sim, sim, sim. É essa. E o Carlos foi levado lá, não foi lá para discutir os fertilizantes, o potássio, não sei o quê, ou para ajudar a assessorar o pai na desmobilização das tropas russas, da invasão, da Ucrânia, lembra? Disse ele, coincidência ou não, as tropas se retiraram, não tinham se retirado coisa alguma. E lembra quando eu disse aqui, antes da invasão, antes do 24 de fevereiro, falei, é uma manobra diversionista, militar básica, mas ele é um mau militar. Ernesto Geisel já tinha dito, é um mau soldado, assim como a caterva verde-oliva que o cerca, que são generais de infantaria, de comédia, generais do Exército Brancaleone, veja um filme. Eu estou me referindo àqueles, a caterva verde-oliva do Palácio do Planalto. Não sabem nada. Aquilo é um movimento que o Putin iludiu inclusive o presidente da Ucrânia, né? Que muitas vezes se excedeu no discurso e foi dando corda por Boris Johnson e por Joe Biden, e aí criou uma situação complicada. Isso não justifica 1 milímetro da invasão russa, certo? Isso é importante. Não justifica 1 milímetro. Mas, então, a retirada das tropas não tinha nada a ver com isso, que não houve retirada, foi uma manobra. E teria de ter a invasão em fevereiro, por causa da questão do terreno, né, do congelar dos lagos, facilitar passar as tropas, tanques, etc. Inclusive, eu tinha recebido informações que teria de ocorrer a invasão até 25, 26 de fevereiro, o deslocamento de tropas em certos locais por causa do terreno. Esses generais de infantaria aí, é general da banda, eu prefiro o Blackout cantando general da banda. Mas você imagina, algum país leva a sério um exército que tem o Pateta do Heleno? O nome é Pateta, o apelido é Heleno. O Capacho Neto é o nome dele, o apelido é Braga Neto. O Ramos, que é uma piada, que não é o Ramos de Oliveira. Esse pessoal ninguém leva a sério, mas ninguém leva a sério em lugar algum. E eles orientando, são os conselheiros militares do capitão terrorista, Bolsonaro. Então, aquela história que se deslocou, evidentemente, não tinha nada a ver com ele. E o Putin o tratou como um sujeito de 8ª categoria, sub. Tem a mínima importância a ele. Mínima importância. Lembra que ele passeou 1 hora no Kremlin? 1 hora. Pegaram uma guia lá, não era o ministro da Cultura, alguém que veio, afinal era o presidente do Brasil, pô. Não, mandaram lá uma guia, mostrou umas coisas e ele devia estar achando tudo chato, tudo desinteressante, porque ele gosta do Rony Lessa, cuja mulher, inclusive, está presa por tráfico de drogas e de armas. Hein? Mulher do Rony Lessa, amigona do Bolsonaro, eles moram em frente ali no condomínio. E o filho dele, aquele, por sinal, está meio desaparecido, aquele rapaz patético, né? Ridículo, tinha namorado a filha do Rony Lessa. Não é verdade? Ele não falou isso publicamente no dia 24 de abril, lembra? Quando houve a queda do Moro, e às 5 da tarde ele fez aquele pronunciamento dizendo que perguntou para o filho, e perguntou daquele jeito, né? Bem a lá Bolsonaro, que é um quadrilheiro,
né? E o filho tinha dito, não sei, eu já transei com metade das meninas do condomínio, que coisa linda. Isso num local público, no Palácio do Planalto, ele dizendo isso. Mas a elite rastaquera gosta dele, os rastaqueras, né? Acho ele fantástico, me aplaude, acho ele engraçadinho. Ele vai vir falar sobre direito da mulher aqui, em São Paulo, num evento em que só os homens falam e as mulheres ouvem. Oh, fantástico! Um tal de grupo voto, fantástico, fantástico, mas está bem antenado ao que está ocorrendo no Brasil, no mundo, mas merece aplauso, né? Aplauso, sim, e as mulheres têm de ouvir, e vem trazer o Bolsonaro falar sobre essas questões, o quadrilheiro, um homem misógino, homofóbico, nazifascista, brilhante, olha, vocês estão de parabéns, trouxeram a pessoa certa. Então, para não perdermos o nosso fio da meada aqui, o que fica claro, e lendo aqui o documento, e lendo o que disse aqui a CNN, é que o papel do Carlos Bolsonaro é esse, inclusive agora, e foi dito na Folha de São Paulo, vocês podem acessar no caso de ontem, em que, olha que coisa bacana, que avanço, hein? Carlos dá aval a novo discurso de Bolsonaro sobre vacina por reeleição. Puxa, quer dizer que agora aliados mostraram ao filho do presidente, responsável por redes sociais, que declarações anti-vacina tiram votos. O problema são os votos. E o Carlos, eles tiveram de convencer o Carlos que é um dos braços do pai na campanha criminosa contra o povo brasileiro. Carlos Bolsonaro, né? E aí tiveram de convencer. Então, veja a importância dessa Orcrim, dessa quadrilha e do papel de Carlos Bolsonaro. Só há um caminho de nós termos tranquilidade no processo eleitoral, que vai começar mesmo. 2 de abril termina a janela partidária. Aí fica mais ou menos o quadro, tal. Alguns querem sair de partido para ser candidato aqui, acolá. É o caso do Eduardo Leite, supostamente, sairia do PSDB pelo PSD, mas isso é até 2 de abril. Tal. A partir dali começa, aí sim, nós vamos estar 6 meses das eleições. Eleições, primeiro turno é dia 2 de outubro. Aí o quadro vai estar mais ou menos já muito mais certamente muito mais claro, né, sobre os caminhos que o Brasil vai seguir. E a partir dali, aí vai começar a ação mais violenta de Carlos Bolsonaro, dos bolsonaristas, e eles vão ensanguentar o processo eleitoral. Nós estamos falando com criminosos, nós não estamos falando com políticos que têm a sua proposta, o seu plano, vai debater, vai defender suas ideias. Isso é democracia. Não, eles não estão na democracia. Nós estamos falando de gente nazifascista. E o Bolsonaro vai ensanguentar o processo eleitoral e vai criar uma confusão de informações através do Carlos Bolsonaro. O TSE vai ter de agir, vai ter de agir. E a ação e dos processos também que estão no STF é a prisão de Carlos Bolsonaro. É indispensável a sua prisão. Ele tem de ser preso para o bem andar, para o bom desenrolar do processo eleitoral. E o que ele foi na Rússia, a reunião que ele teve lá, foi para isso. O Telegram, é bom lembrar que eles usam muito, é russo, claro que a sede está em Dubai, eu sei e tal. E é fundamental nesse esquema criminoso também. Então, ele foi lá para ter reuniões, tete a tete, com essa quadrilha, com a quadrilha lá dos hackers, para conhecer os sistemas, para discutir. E depois, pagamento, eles têm as formas de... Eles são mafiosos, né? A forma como é que eles vão receber, e por aí vai. Portanto, eu queria hoje, numa intervenção um pouco mais rápida do que das nossas intervenções habituais, né, apresentar essa questão que me parece central, né? Agora, que nós somos assim, ele foi lá, isso está claro. A correspondência era no dia 11 de fevereiro, ele foi no dia 14, ninguém faz um convite diplomático 3 dias antes da viagem, isso daí é para encobrir. Ele foi lá não para falar em fertilizantes, foi lá para discutir ações criminosas. O pai foi para lá também com esse objetivo, para dar apoio ao Putin em troca do apoio dos hackers russos à sua reeleição. Portanto, é isso daí que ele não vai aplicar, não vai criar qualquer dificuldade econômica à Rússia, sanção, etc., zero. Pode tirar o cavalo da chuva. E nós teremos a eleição mais tensa e com violência de rua. Eles vão fazer de tudo.
os candidatos têm que tomar muito cuidado, não cair em provocação, porque sempre tem um agente provocador, os nazifascistas bolsonaristas agem assim, colocam um agente provocador para criar algum tipo de incidente, então todos ter muito cuidado, não entrar no jogo do provocador, porque a tendência é essa, ele vai cair as intenções de voto, o Centrão vai abandoná-lo, cada um vai cuidar de si, como fazem isso desde a época do Pedro Álvares Cabral, desde 1500, né? Ele vai ficar desesperado, o Bolsonaro, vai começar a dar corda para os setores mais extremistas, entre os extremistas, né? Imagina o reacionarismo dessa gentalha, vai criar uma confusão de informação para tentar dar uma espécie de legitimidade a ação criminosa dele no processo eleitoral, e aí as fake news jogam um papel fundamental, o papel dos hackers russos é essencial, inclusive para tirar do ar adversários políticos do Bolsonaro, né? Vai usar os concessionários de rádio e TV para isso, e esses concessionários de rádio e TV vendem a mãe e entregam, porque ninguém é dono de rádio e TV, é concessão pública, porque eles sabem, a derrota do Bolsonaro vai mudar a relação do Estado com os concessionários de rádio e TV. E eles sabem disso. Eles estão jogando todas as suas cartas no criminoso Bolsonaro. Então, eles sabem que ele é criminoso, eles sabem que as notícias que eles estão divulgando são mentirosas, eles estão fazendo isso pensando neles, nos seus negócios. E tem de perder as concessões de rádio e TV. Não num processo violento, ilegal, nada disso, mas nós temos que rediscutir todas, não só as concessões que estão terminando, todas as concessões de rádio e TV. No parlamento, com a sociedade civil participando, não é controle social da mídia, nada disso, censura, e nem manter o sistema atual, que é a Casa da Mãe Joana. Não, temos de criar um outro sistema, porque o que ocorre no Brasil não ocorre em nenhum, por exemplo, nenhum país da Europa centro-ocidental. Nenhum. Se vocês forem à Itália, à Espanha, a Portugal, a França, a Alemanha, a Inglaterra, a Holanda, etc., não tem o que ocorre aqui. Há algo de errado nesse processo, né? Então, vai ser necessário... Essa é uma tarefa democrática. É condição sine qua non, né? Enfrentar os concessionários. Mas hoje todo mundo está na internet, não sei o quê, ninguém vê TV. Não é verdade. Podia uma pessoa só estar vendo TV no Brasil. Essa uma pessoa tem de ser respeitada no direito de ter a devida informação e não notícias mentirosas produzidas pelo gabinete do ódio numa articulação com concessionárias de rádio e TV. É uma sociedade criminosa. Concessionários de rádio e TV, junto com Bolsonaro, tendo o Carlos como seu agente, e a participação desses hackers russos, né, forma, portanto, esse mix infernal, que quer justamente impedir para que nós possamos escolher livremente que governadores nós queremos nos nossos estados, qual o presidente da República que a gente deseja, que senador, porque vai ser 1/3 do Senado, nós queremos eleger, que deputado federal, que deputado estadual. E para isso precisa ter debate, precisa ter ideias, planos, programas, projetos. Isso é essencial. Isso que é democracia. Democracia não é xingamento, tal, é debate. E eles não querem isso, sabe? Porque eles não têm o que apresentar. Qual é a vitrine que o Bolsonaro tem a apresentar, a não ser 650 mil cadáveres? Não tem. Tanto aqui como fora, não tem nada. Ele está derrotado. Porque quando começa o processo eleitoral, tudo isso vai emergir. E aí, todo mundo vai ficar muito claro a todos quem ele é, além do que se sabe até hoje. Por isso que ele precisa dos hackers russos, que são os grandes especialistas nesse processo, né, de produção de fake news e de intervenção eletrônica em jornais, revistas, rádios, televisões, criando uma realidade falsa, tirando isso do ar e dando um know-how de como proliferar as falsas notícias, as fake news, né? E tendo um programa que consiga saber os resultados dessa alteração. Por exemplo, no dia 2,
no dia 1, no dia anterior, dia 2 é um domingo, no dia 1, vocês imaginam que vão espalhar de notícias falsas ali, 1 de outubro, 30 de setembro, 29 de setembro, que não vai dar tempo para muitos candidatos dizer, olha, isso não é verdade. Tanto candidatos ao governo do Estado, como à presidência da República, ou, eventualmente, senadores, ou deputados estaduais, deputados federais, né? O que eles vão fazer. Então, é necessário que as autoridades fiquem muito atentas. Eu tenho acompanhado e visto muito o trabalho do Tribunal Superior Eleitoral, muito bom, por sinal, mas é necessária a atenção. Está blindado o sistema? Dizem os especialistas do TSE que sim. Vamos tomar todos os cuidados, é aquela velha história, se precaver, porque a ida do Carlos Bolsonaro à Rússia, e os dados mostram isso que eu apresentei, né? Vai no dia 14, o convite vem no dia 11, a guerra começa no dia 24, né? Há toda uma construção, e aí vem mas Putin é conservador, Putin nos defendeu na Amazônia, isso é tudo papo furado. A articulação central é a eleição de 2 de outubro, e aí eles precisam do apoio dos criminosos russos. E a conversa tete a tete é outra. O acerto feito na viagem foi isso. Não tinha nada de fertilizantes ou qualquer outro tipo de objetivo. É isso. Eu queria hoje focar nessa questão, saindo um pouco do que nós temos discutido, porque isso me parece central. Agora não está aparecendo. Claro, no meio disso tudo é natural. Aí isso vai ser importantíssimo no momento que nos aproximarmos da eleição do dia 2 de outubro. É isso. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, e está já estamos chegando a 658 mil inscritos, muito obrigado mesmo. Indique o canal a um amigo, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho, que são as notificações, coloque like no que vocês gostaram e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Eu lembro também que você pode, além de estar inscrito, ser membro do canal, membro apoiador do canal. E de que forma você apoia o canal? Nós apresentamos 2 sugestões para vocês. Você escolhe qualquer uma das 2 sugestões. E assim, você ajuda, colabora com o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano, democrático, para que nós possamos acompanhar esse momento decisivo, sem exagero, na nossa história, que é a eleição de 2022. No Twitter, vocês têm Vila Marco Villa, caso queiram me seguir, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, no TikTok, Marco Antônio Villa Oficial, e nós estamos preparando agora para essa semana que está entrando, já temos entrevistas para discutir as questões militares estratégicas da guerra da Ucrânia, para discutir as questões diplomáticas e discutir também a conjuntura política brasileira. É isso. Nos encontramos amanhã. Até!